Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, a gente terminou falando ali do acordo de Bretton Woods durante a década de 70 e esse rearranjo da economia mundial que os Estados Unidos trouxe. E por que os Estados Unidos têm esse peso todo em relação à economia mundial? Ali, quando a gente está falando do acordo de Bretton Woods, década de 70, um elemento importante para a gente entender isso é a questão do poder militar. Então, dentro dessa questão econômica por parte dos Estados Unidos, a gente precisa entender também que o poderio militar deles passa a ser essencial para que o dólar passe a movimentar a economia de uma maneira geral. Então, passa a ser moeda padrão, moeda de troca entre os países. Então, o meu critério todo é qual? O meu parâmetro é o dólar. Tudo porque os Estados Unidos tiveram todo esse mecanismo para se consolidarem como superpotência, tanto no aporte econômico quanto no contexto militar. E os dois somados, eles tiveram esse papel importante. Mas, quando eu já faço essa evolução do contexto mundial, a gente percebe que em determinados momentos a gente lida com algumas crises. E essas crises elas vão ser essenciais para que a gente consiga interpretar o nosso cenário mundial econômico. Então, nós tivemos algumas crises, a gente teve lá o acordo de Bretton Woods, que foi um mecanismo importante, mas a globalização ela traz todos esses elementos para nós. Então, nós não podemos esperar que o tempo todo a gente vá ficar ali estável. Não, por isso que a gente precisa o quê? No contexto da globalização? Trabalhar com os países uma relação de integração e interdependência. Para a gente conseguir superar sociedade globalizada, mundo globalizado, para a gente conseguir superar essas adversidades. E dentro disso nós percebemos que nós precisamos realinhar alguns fatores, nós precisamos entender como que a gente vai lidar dali para frente, porque embora a gente seja uma sociedade globalizada, a gente esteja falando de um mundo globalizado, crises, conflitos, eles são parte natural desse processo. Então, em algum ponto, em algum momento isso vai acontecer e a gente precisa estar preparado para lidar com isso. Quando isso acontece, essa relação de integração e interdependência ela vai ser essencial. Então, durante as crises, nós buscamos mecanismos para nos readequar. Então, nós tivemos uma nova forma de produzir, consequência ali da Revolução Industrial. Então, nós mudamos o nosso modo de produzir, o nosso modo de consumir. Então, nós temos novos modelos de produção. O exemplo mais forte que nós temos é o Fordismo e o Toyotismo. A gente tem a crise do petróleo, que vai gerar um impacto muito grande na sociedade. Então, quando eu tenho essa crise mundial, eu preciso me readequar, eu preciso buscar mecanismos para que a economia não se desestabilize. Porque o principal marco, a base estrutural aí vai ser uma economia estabilizada. Se eu tiver uma economia estabilizada, as minhas relações políticas elas vão estar ali em equilíbrio. Para isso, eu tenho dois elementos essenciais, que é a desvalorização do dólar com a flutuação da moeda e a desregulamentação do dinheiro. Então, vamos começar pela desvalorização do dólar. Então, eu tenho uma flutuação da moeda. Então, agora, o dólar ele não é a moeda mais importante, ele não é o que faz a economia girar. Então, tá vendo essa flutuação. Então, eu posso ter outras moedas tão importantes, tão relevantes quanto o dólar. Então, eu posso fazer esse acordo com a moeda que eu achar mais conveniente. Eu não preciso ficar ali preso o tempo todo ao dólar. Então, eu tenho moedas que são tão importantes e tão valorizadas quanto. E para que isso ocorra, eu preciso ter uma desregulamentação do dinheiro. Ou seja, o dinheiro
ele é uma mercadoria de troca como outra qualquer. Ou seja, eu trato o dinheiro como se fosse um outro objeto, uma outra mercadoria. Ou seja, eu não tenho essa supervalorização de uma única moeda, de um único local. Eu entendo que o dinheiro ele é tão mercantilizado quanto outro objeto. Exemplo, já que a gente está falando da desregulamentação do dólar, então a gente mantém isso. Ou seja, o dólar, ele não é assim tão intocável. Ele vai ter essas flutuações, eu posso trocar como se fosse uma outra mercadoria, então eu não preciso ficar ali preso. Eu sei que nesse contexto econômico, nas minhas ligações econômicas, eu posso utilizar aquilo que for mais conveniente, então eu não preciso ter essa relação de me manter preso ali a um determinado contexto. Não, eu vou utilizando aquilo que for mais coerente, aquilo que for mais conveniente, até porque com essa desregulamentação eu faço com que a economia de outros locais elas se movimentem. Quando eu não tenho essa supervalorização, essa superestima em relação ao dólar e à economia dos Estados Unidos. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem.